O Internacional entra na reta final da preparação para o Clássico Grenal de número 449 deste domingo pelo Campeonato Gaúcho, ainda sob muitos mistérios em relação ao time titular que vai mandar a campo e também sob muito silêncio, estratégia adotada pelo Departamento de Futebol para tirar um pouco o peso e a ansiedade em cima do confronto histórico. A gente fala também sobre o mercado de transferências, porque o Inter teve no bid o seu novo reforço registrado, mas faz movimentos para reforçar o setor do ataque. E o nome da vez é de Derek Lacerda, atacante que disputou o último Campeonato Brasileiro pela equipe do Sport Recife. Um clube mexicano se interessa por Rafael Borré e a resposta da direção surpreende a todos. Falaremos também sobre a denúncia feita a Abel Braga por fala homofóbica na sua apresentação à época como técnico do Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados. O time do técnico Paulo Pezzolano finalizando ou ajustando os últimos detalhes da preparação para o Clássico Grenal desse domingo pelo Campeonato Brasileiro, o Grenal de número 449, tá? Existe muito mistério em relação ao time titular que o Inter vai mandar a campo. Eu não consigo arriscar nesse momento uma projeção de time titular. A gente teve o time que foi utilizado na partida contra o Inter de Santa Maria, mas algumas mudanças podem acontecer ainda, a entrada de outros jogadores. Isto pode acontecer para o Clássico Grenal. Não sabemos aonde, mas uma informação importante foi oficializada nesta sexta-feira, que é o registro de Rodrigo Villagra no bid da CBF, o que regulariza o jogador para atuar no Clássico Grenal. Paulo Pezzolano já havia informado que o volante estaria à disposição e jogaria pelo menos alguns minutos. O Villagra, na sua apresentação, deixou claro que gostaria de jogar o Clássico Grenal e agora ele está apto, está à disposição do técnico Paulo Pezzolano, tá? Mas o que chama a atenção no ambiente colorado como um todo é o silêncio. Não se fala em Grenal nos bastidores. E eu até fiz esse relato no Debate Raiz desta sexta-feira, falando sobre como que está o clima, o ambiente do Inter para o Clássico Grenal. E é um ambiente que, para o externo, ele praticamente não existe. Nenhum jogador do Inter, exceto os que foram questionados depois da vitória sobre o Inter de Santa Maria, ninguém da comissão técnica, ninguém da direção, ninguém fala absolutamente nada sobre Clássico Grenal e sobre as coisas que envolvem o Clássico Grenal. Nenhuma declaração de dirigente, nenhuma entrevista coletiva, ao contrário, por exemplo, do que acontece no Grêmio, onde a gente vê uma mobilização externa também, de dentro para fora, o Grêmio muito motivado para esse Clássico Grenal e querendo o Clássico Grenal. O Inter está em um silêncio total. Muito porque o Inter tem uma ideia de tirar um pouco o peso desse clássico, já que o foco nesse momento está no ajuste do time e na preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, que é na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Então, esse silêncio, ele chama a atenção, mas não surpreende, porque é do que a gente vê no bastidor, o Inter tirando um pouco o peso do Grenal e focando de fato na estreia do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, e já começando a falar aqui sobre mercado de transferências, eu gravei um conteúdo aqui no canal atualizando a última movimentação do Inter na janela, que é o encaminhamento da compra de Derek Lacerda, atacante de 25 anos de idade que está no Cuiabá, jogou o último Campeonato Brasileiro pela equipe do Sport Recife. O Inter está avançando para comprar o jogador em definitivo e eu dei detalhes dessa negociação no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta, tá? Algumas pessoas já começam a afirmar que a negociação do Alejandro está mais complexa do que o esperada. O CSKA tem dificultado muito na negociação, o Alejandro está pronto para vir, mas o CSKA tem dificultado no valor da cláusula de compra, que o Inter quer que seja uma opção, o CSKA quer que seja uma obrigação, e é uma negociação que está complicada, tá? Mas ainda se tem muito otimismo, que o Alejandro
venha para Porto Alegre e que o Derek Lacerda, a partir disso também, venha e formem, a partir daí, um pacote de atacantes para o Internacional. Se tem atacante chegando, poderia ter atacante saindo, ou pode ter atacante saindo. Isso porque o Cruz Azul do México demonstrou interesse pelo atacante Rafael Borré, que foi contratado em 2024 pelo Internacional e muito pouco jogou. Do ponto de vista de entrega técnica e números, não tem ido bem o Rafael Borré, que é o maior salário do elenco ao lado do Alan Patrick, tá? O Cruz Azul estava fechando a contratação de Miguel Borja, que optou por jogar no mundo árabe. E com isso o Cruz Azul busca uma nova opção para o comando do ataque. E esta opção seria Rafael Borré. Só que o Inter, na primeira sinalização que recebeu do Cruz Azul, mandou um recado dizendo que não pretende negociar o atacante colombiano. E isso vem de uma série de fatores. Primeiro, obviamente, o motivo principal é o intuito do Inter de valorizar o jogador, valorizar o seu ativo. O segundo é a falta de atacantes no time do Internacional. O Inter tem, se não tiver o Borré, não tem atacante para colocar, senão os guris da base, para começar um campeonato brasileiro. Além disso, existe uma certa confiança de que o Borré possa ter uma retomada nessa temporada de 2026. Então o Inter não se mostrou aberto a negociar o Borré. É claro que se os caras chegarem e colocar uma baita grana, o Inter vai negociar, porque pega um dinheiro de venda e libera um salário muito alto do plantel. Mas não é essa a ideia do Cruz Azul. A ideia do Cruz Azul é ter o Borré mediante uma liberação gratuita, como eles tinham do Miguel Borja. E aí o Inter não vai aceitar. O Inter prefere ficar com o Borré do que liberar o jogador de graça nesse momento, pelo menos, tá? Uma última informação importante é uma denúncia que vai ser julgada pelo STJD contra o ex-técnico do Inter e agora diretor técnico Abel Braga. E esta denúncia, feita pela Procuradoria do STJD, envolve as falas que Abel Braga teve na entrevista coletiva de apresentação como técnico no ano passado, onde ele teve aquela declaração extremamente infeliz sobre a camiseta rosa, que camisa rosa é de time de viado. Isso tudo gerou uma denúncia e uma representação por parte de uma instituição que defende, né, as causas dos movimentos LGBTQIA+, e a partir disso houve essa denúncia que será julgado pelo STJD. Existe um artigo específico do STJD que diz respeito a esse tipo de fala. E o Abel Braga pode ser suspenso de 1 a 5 jogos. É claro que ele não é mais técnico, não vai para a beira do campo, mas como dirigente ficaria proibido de frequentar vestiário, de participar de entrevistas coletivas e tudo mais. Ele pode ter essa punição, o julgamento vai acontecer no dia 12 de fevereiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds deste sábado pelo Campeonato Gaúcho. A gente tem, por exemplo, nesse sábado pelo Gauchão, São Luís e Ipiranga, Avenida e Novo Hamburgo, Guarani de Bagé e Inter de Santa Maria. São Luís e Ipiranga, tá? Odd do São Luís 2.65, empate 2.63, Ipiranga 2.85, bem equilibrado. Avenida e Novo Hamburgo, 2.6 para a Avenida, 2.8 para o empate, 2.85 para o Novo Hamburgo, bem equilibrado também. Guarani de Bagé e Inter de Santa Maria, o Guarani de Bagé é o favorito, 2.18, empate 2.7, Inter de Santa Maria 3.65, joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!